Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos amigos, ouvintes, trabalhadores e voluntários da nossa Rádio Rio de Janeiro. Vai chegando o Natal, tempos de paz, tempos de luz, tempo de confraternização, tempo de buscar o verdadeiro motivo dessa festa, tempo de estar mais próximo de Jesus. E assim, eu desejo a todos que estão sempre conosco, ligados na nossa Rádio Rio de Janeiro, no nosso Culto Cristão no Ar. Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de muita prosperidade com Jesus. Queridos ouvintes, nosso votos de um dia, uma semana de paz, que antecede aí o Natal. Nós estamos nesse mês de dezembro, lembrando a figura de Jesus, porque quando a gente liga a televisão ou vai nas lojas, lá, a gente só vê Papai Noel, né? Como símbolo do Natal, quando na realidade a figura principal do Natal é o nascimento de Jesus, e acho que a gente deveria lembrar um pouco mais essa figura que é, segundo o Livro dos Espíritos, o Espírito mais perfeito que Deus colocou à nossa disposição como modelo e guia. Então nós vamos iniciar o nosso programa de hoje e, já que é Natal também, todos os componentes atuais do programa estão participando. Eu, Lidiane Barreto, o meu filho João Carlos e a sua esposa, Jane Chantre, a Rosana Nunes, a Ayrton Dias e a Cléa Donato. É o grupo que a gente está usando agora para gravar o programa. Então vamos iniciar o programa de hoje. Espero que ele agrade a todos. E para a nossa meditação no dia de hoje, vamos ler a página intitulada O Cristo Jesus. Os cristãos comemoram em dezembro, com a maior emoção, o nascimento de Jesus de Nazaré. Acontecimento da maior importância, o nascimento de Jesus marca efetivamente uma nova etapa na vida humana em nosso mundo, assinalando o advento providencial da mais elevada moral, da mais espiritualizada filosofia e da mais pura religião que a Terra já conheceu, tendo sido um marco entre dois mundos, o antigo e pagão e o novo e cristão, e exercendo tão grande influência nos destinos da humanidade que alguns historiadores dividiram a história da civilização em dois grandes períodos. O primeiro, partindo de tempos imemoriais e terminando na época do nascimento do Cristo. E o segundo, começando nessa época e vindo até os nossos dias. Em dezembro, todos os espíritos estão em festa, todos os corações em júbilo pelo enunciado nascimento do Salvador do mundo. Todos nesse tempo tributam ao seu modo, de acordo com o culto externo de sua religião, a sua justa, sincera e merecida homenagem ao grande Espírito que veio ministrar-nos os ensinos divinos de amor e verdade, de justiça e bondade, de caridade e misericórdia, ao divino Redentor das nossas almas, ao maior e mais poderoso Rei que o mundo ainda não conhece,
porém, que um dia conhecerá certamente o reino da paz, da fraternidade e do amor. O reino ideal de Jesus Cristo é ainda invisível. Somente poderá tornar-se visível quando os homens conhecerem, sentirem e praticarem os preceitos cristãos. É o reino feliz do amor e da caridade. O seu trono será um dia edificado no coração do homem que viva verdadeiramente os evangelhos santos e eternos desse divino e amado Senhor. Djalma Farias, do livro Um Presente de Natal. Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu santo nome para dar início a mais um programa Culto Cristão no Ar, através da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Que os nossos ouvintes possam estar receptivos para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui podermos estar falando sobre o Teu Evangelho. Que Tu possa, Mestre Jesus, abençoar todos aqueles que aqui estão, aos nossos ouvintes que estão nos seus lares, que a Tua paz possa estar presente em todos os recantos deste país, Senhor. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, amanhã e sempre, em nome de Deus, e que assim possa ser. Está se aproximando o Natal, onde se comemora o dia em que Jesus nasceu. Que ele possa ser lembrado por todos e comemorado com muito amor no coração de todos nós, sempre lembrando o que ele dizia sempre: fazer o bem sem olhar a quem. Nós vamos estudar nesta noite o capítulo 1 e o item 3, falando sobre Jesus. Jesus não veio destruir a lei, isto é, lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada
na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Continuando aqui, vejamos bem qual foi o objetivo de Jesus a nos falar sobre os 10 mandamentos. Quis com isto que colocássemos em ação seus conselhos. Ele resumiu todos os mandamentos em um só, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como podemos amar a Deus se não amamos a nós mesmos? E os ensinamentos é para toda a humanidade. Devemos segui-los todos. Não é fácil. Bem o sabemos. Encontramos muitos empecilhos, mas não podemos desanimar. Paz a todos. Continuando a leitura que foi feita aí pela Cleia, vamos para o item 4 agora. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido no sentido oculto de algumas palavras suas, necessário se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, nesse parágrafo aqui, começa falando sobre o papel de Jesus para nós, humanidade terrestre, né? Como ele diz aqui, não foi de um simples legislador, não veio trazer simplesmente os códigos de moral. Ele veio principalmente exemplificar. A grande diferença de Jesus para muitos dos legisladores, principalmente os atuais que a gente vê, é o exemplo, né? Colocar realmente em prática aquilo que a boca fala. Ser em carne, coração, em mente, o que as palavras simplesmente o vento pode levar. Então Jesus foi isso, né? Todos os seus atos de vida, todos os seus momentos foram de exemplificação. Ele podia até não ter falado nada e a sua vida seria para nós um exemplo a ser seguido. Só lembrando que a vinda de Jesus à Terra foi um fato, como eu falei no programa passado, né? Foi
um planejamento em que envolveu muitos espíritos. Ele não tem nem ideia de quantos espíritos foram mobilizados para que Jesus pudesse vir à Terra. E há 500 anos antes de Jesus nascer na cidade de Belém, vários profetas já diziam da sua vinda. Né? Então a gente observa que foi realmente um planejamento com muita antecipação, uma coisa muito planejada para que tudo desse certo. Então muitas pessoas acham que Jesus foi crucificado por um engano, ou por... Não, está tudo, né, escrito, né, para que as coisas acontecessem, e como o João Carlos falou, né, Jesus veio com a sua autoridade como um espírito que chegou a mais alto grau de elevação espiritual que o espírito pode alcançar, e ele veio aqui à Terra para ele próprio, né, falar do reino de Deus, trazer essa mensagem de esperança para todos aqueles. E é lógico que, como termina aqui Allan Kardec dizendo, né, antes dele partir, na conversa que ele teve com os apóstolos, ele prometeu que enviaria um outro Consolador em data aprazada. E esse outro Consolador chegou em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos, quando a ciência já tinha uma base suficiente para entender os fenômenos espíritas. Uhum. Até isso ele já tinha predito, né? Quando no seu último momento com os apóstolos, que ele prometeu o novo Consolador, porque ele sabia que as palavras dele não eram suficientes para a maturidade da humanidade. Ele falou que a humanidade daquela época tinha condições de assimilar, né? Mas como diz Kardec aqui, era necessário o avanço das ciências, do próprio conhecimento da humanidade, para que a gente estivesse pronto para receber novos ensinamentos, né? Mas tudo isso já estava previsto por ele lá atrás, que a humanidade ia ter que amadurecer mais um pouquinho para vir aí a chegada desses novos ensinamentos que o Espiritismo vem trazer para nós. É importante a gente lembrar que a quantidade de ensinos que Jesus deixou, e esses ensinos estão registrados nos 4 evangelhos, eles são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, para a gente mudar um pouco a nossa forma de viver. Né? Só que Jesus deixou tanto ensinamento que João Evangelista, lá no final do seu evangelho, né, ele registra isso, né, que se tudo que Jesus disse e ensinou, né, fosse colocado em livros, né, o planeta Terra seria pequeno para conter tantos livros. Então, a gente observa que o que foi registrado foi o mínimo. Talvez os apóstolos eles se preocuparem em deixar aquilo que era mais importante. Até que conseguiram lembrar, porque a gente tem que sempre ressaltar que os evangelhos foram escritos muitos anos após o desencarne de Jesus, na crucificação. Que na época não tinha nem gravador nem celular. A pessoa ia gravando e fotografando na hora o acontecimento. Durante muitos anos, os ensinos de Jesus foram passados boca a boca, né? Que era a tradição da época. Até que alguns escribas começaram a pegar essa tradição oral e passar para o papel. Eu só queria colocar um sentimento meu, que estive hoje eu e Jane, minha esposa, numa cantata que um vizinho nosso muito querido nos convidou, de uma igreja evangélica, uma cantata sobre Natal, né? E vai contando a história, desde aquilo que a gente falou, que já estava previsto, né, pelos antigos profetas, e uma das músicas, um dos trechos da cantata, era justamente sobre o desejo do povo para que o Messias viesse, né? Aquela ansiedade do povo, necessidade, né, de Jesus, de alguém que viesse reacender a esperança do povo. E a gente tem sentido um pouco isso nos dias de hoje, né? Essa falta de Jesus na humanidade, né? Quando eu escutei aquela música falando, ó Redentor, venha logo, né? É mais ou menos o sentimento que a gente tem também nos dias atuais, né? Poxa,
Jesus veio para a humanidade, por favor, a humanidade está precisando dos teus ensinamentos, do teu exemplo. Não que ele não esteja aí, mas as pessoas não estão preocupadas em ver, né? E realmente a gente está com esse anseio de Jesus nas nossas vidas, principalmente, mas também da humanidade, né? Tão carente. E a gente não pode, né? Eu não sou contra a figura do Papai Noel, que acho que é até uma alegria para as crianças, tudo, mas eu acho que a gente não pode esquecer que a data é aniversário, nascimento de Jesus. As pessoas têm que colocar isso como em primeiro plano. Uhum. Inclusive eu fiz uma certa feita uma poesia, até alguns anos, né, que eu intitulei Se Eu Fosse Papai Noel. Né? Uhum. E numa das estrofes eu digo, né? Se eu fosse Papai Noel, eu iria ensinar às pessoas que ele não era o mais importante. O importante era Jesus. Né? Então é isso que a gente tem que ver, né? E a gente não pode esquecer a figura de Jesus, porque esse é um marco da história da humanidade no nosso planeta. O nascimento de Jesus. Então, meus amigos, eu também queria deixar aqui meu desejo de uma noite muito harmoniosa junto aos seus familiares, aos amigos, e que vocês continuem, né, conosco na nossa Rádio Rio de Janeiro e sempre fazendo culto cristão no lar de cada um. Vamos ler a mensagem Bom Natal, Amigo, do livro Um Presente de Natal, organizado por Geraldo Campetti Sobrinho. Eis chegado o Natal, belo e risonho, tais as graças que nele se percebem. A vida, sempre árdua, é quase um sonho. O mundo, sempre ingrato, é quase um Éden. Recebe, pois, amigo, em honra ao Cristo, as felicitações que aqui te mando. Fraternizemos no Natal, que nisto há um gesto belo, muito amável, brando. Vamos, pois, espalhando quase a esmo festas, votos de paz, por aí adiante. Bom Natal, meu irmão. Desejo mesmo a teu irmão de ti, perto ou distante. Procuremos levar por esses dias em que o Natal o nosso encanto faz, aos infelizes, graças, alegrias, e a gente amiga, boas festas, paz. Leopoldo Machado, o Reformador, de dezembro de 1940. E assim, Jesus, mestre de nossas vidas, nestes dias que antecedem aquela data que nós convencionamos comemorar o teu natalício, nós te rogamos, mestre, volta logo aos nossos corações, a todos os corações da humanidade, tão carentes de ti, dos teus ensinamentos, dos teus exemplos, de tantas coisas boas que a religião nos dá. Se todos na humanidade percebessem a grandeza, a beleza que é a religião, que é o amor, não teríamos tantas dificuldades no mundo, não teríamos tantas dores, mestre. Mas sabemos que ainda não estamos maduros, ainda somos crianças em evolução. Que possamos continuar nosso progresso e nós, pessoalmente, cada um aqui do programa, os ouvintes da rádio, espalhemos essa mensagem de que o Natal é Jesus. Fique conosco, mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.